Seminário 3, aula 8, a nossa última aula do Seminário 3. Então, nessa aula a gente vai estar falando um pouco de algumas implicações clínicas que a gente pode derivar, né, que o Lacan, no caso, deriva, né, dessas análises, né, profundas que foram realizadas durante o seminário. Lembrando que esse curso, né, que eu chamei de pré-estudos, do seminário do Lacan, é algo básico, simples, né? É um passeio que a gente faz. É um passeio geral, para a gente ter uma visão geral, tá bom? Então vamos para as implicações que a gente pode ter, né? Segundo Lacan, as implicações clínicas que podem derivar, né, dessa análise que foi feita nesse seminário. Bom, primeiro, a importância do clínico, né? Da importância de uma escuta, de escutar, na verdade, né? A literalidade, né, do discurso do paciente psicótico, né? Por quê? É na estrutura formal desse discurso, né, nessas rupturas na sintaxe do paciente, que essa posição, né, do sujeito, ela vai se revelar. Então, o clínico, ele deve, né, se abster, né, dessa necessidade de interpretação do conteúdo, né, a partir desse simbolismo mais universal compartilhado. O segundo ponto é a necessidade, então, do clínico. Ele vai se posicionar não como um representante dessa realidade, né, mas como um secretário do alienado, né. Então, tentar corrigir o delírio vai ser ineficaz. Então, a ideia no trabalho dentro dessa clínica das psicoses não é corrigir, né, o delírio. Isso não vai funcionar, segundo Lacan. Pelo contrário, isso vai reforçar a solidão do sujeito. Então, o papel do analista é mesmo de acompanhar essa construção delirante, identificar a lógica, né, a sua lógica interna, e oferecer um lugar para endereçar essa construção delirante. Terceiro ponto que a gente pode tirar que o Lacan fala é a compreensão de que a estabilização de uma psicose, ela se dá frequentemente através da construção dessa metáfora delirante. Então, é importante o paciente fazer essa construção, porque é dali que ele vai tirar a estabilização, né, dessa construção de uma metáfora delirante. Foi, por exemplo, a solução do Schreber, né, foi um exemplo, né, bastante importante, é um paradigma, né, para o Lacan, esse exemplo do Schreber, como que o delírio ele pode funcionar, na verdade, como uma suplência, né, uma espécie de uma prótese simbólica, né, que vai trazer uma reintrodução de uma ordem nesse lugar anteriormente de falha, né, uma falha primordial. Então, na medida que se abandona essa abordagem clássica, né, essa visão clássica da psicose, como um simples déficit, a gente pode passar a enxergar, então, segundo Lacan, a psicose como uma estrutura complexa, com a sua própria lógica e com coerência, né? Isso que a gente discutiu ao longo dessas 7 aulas, né? Então, dá para tirar alguns insights importantes aqui. Então, para o Lacan, alguns desses insights aqui a gente pode estar colocando. Talvez os mais importantes desse percurso aí do seminário 3. Não, o primeiro pode ser a ideia da causa interna, a crise externa, né? Onde se supera, então, essa visão que a gente trouxe anteriormente com Lacan do Kraepelin, né?
ao reconhecer o quê? Que a psicose, ela não surge, então, de um desenvolvimento insidioso e interno, né? Mas ele é frequentemente desencadeado a partir de uma ruptura, que o Lacan vai chamar essa ruptura de um momento fecundo, né? Que pode estar ligado a crises e eventos até concretos na vida do sujeito. Portanto, ele não pode ser inteiramente interno, de causa interna, né? O segundo ponto importante é o mundo como uma mensagem, né? Então, na experiência central da psicose, a gente vê essa emergência de uma significação que ela é avassaladora para o paciente, para o sujeito, né? Porque o mundo ele vai deixar de ser neutro, ele vai se transformar em um universo assim cheio de sinais que vão se impor ao sujeito, né? E vão nessa imposição desses sinais vão exigir, né? Vão impor para o sujeito, exigir a construção então dessa nova realidade para dar conta, né, dessa torrente enorme, né, de sentidos que surgem, né, de forma avassaladora. Então é um segundo ponto muito importante. Terceiro ponto é a gente falar, por exemplo, que a gente discutiu bastante aqui na questão do retorno no real. Então, essa questão da diferença fundamental na neurose e na psicose, né? Na neurose a gente tem um recalque, que é o Verdrang-ung, né, em alemão, o recalque, e na psicose a gente tem o Verdrang-ung, né, que é a foraclusão. Então são dois mecanismos atuando, né, nessas estruturas, e aí eles vão nos permitir entender então que o delírio, alucinações, eles não são de forma alguma questões aleatórias. A gente viu então que tem mecanismos atuando por trás, né? E que eles são, na verdade, esse retorno, né, no campo da realidade daquilo que não pôde ser simbolizado, né? Daquilo que foi rejeitado na linguagem, foi foracluído e que então volta no real. Então, para a gente ir finalizando, né, a gente pode tirar desse seminário que talvez a contribuição bastante radical que o Lacan traz é de tirar, então, a psicose dessa questão de ser um déficit, né, de sentido, de contato com a realidade, um déficit de afeto também, e a gente falar, né, e transpor isso para o campo da linguagem. O Lacan faz isso, então, né, por isso que é radical. Né, o sujeito psicótico ele vai então ser uma testemunha, né? Vai ter um testemunho aberto, né? Do inconsciente, né? Onde essa estrutura da linguagem, que na neurose ela é velada por mecanismos de recalque, elas vão aparecer de forma muito explícita no delírio e nas alucinações, porque na psicose a gente tem uma primazia do significante sobre o significado, né? Isso se torna muito evidente, né? E permite a gente, então, ler no texto do delirante, né? Essa primazia do significante sobre o significado. A gente consegue ler nesse texto do delirante essa arquitetura, né? De uma subjetividade que, na ausência do significante simbólico, o nome do pai, ele vai então tentar reconstruir então, né, um mundo que seja habitável para ele, né? Teve todo esse esforço, né? Então, com base nessa perspectiva, então a gente pode retomar até um pouco aquela metáfora do mapa da realidade, né? Que a gente introduziu aqui inicialmente, e a gente pode afirmar que essa perspectiva ela vai então transformar radicalmente a nossa escuta também. A psicose ela vai deixar de ser um campo de puro erro, né? E vai se revelar como uma estrutura, né? Não como um déficit, mas como uma estrutura muito particular, né? Mais complexa e com coerência, né?
que vai ser essa estrutura que vai ser redesenhada pelo sujeito psicótico, e aí a psicanálise, né, ela, ela não nos oferece, então, essas ferramentas, né, para corrigir isso. Não é essa a ideia, né? Ou forçar, né, um retorno para tentar ver se a coisa funciona no simbólico, né? Na verdade, a psicanálise ela vai nos convidar a aprender a ler, né, junto nesse seminário. Foi possível com Lacan a gente aprender, então, a ler esse novo mapa, né, do sujeito psicótico, tentar decifrar essa lógica interna do delírio, escutar essa verdade que o sujeito traz através do delírio, e que, além de trazer do delírio, é uma tentativa de construção dele, né? Então a gente tem que tentar aprender a ler, né, essa construção, né? E escutar essa verdade do sujeito, né? Através desse delírio. E para a gente finalizar, a gente pode ver então que essa abordagem que foi traga pelo que o Lacan trouxe no seminário 3, ela certamente nos remete, né, nos convida a respeitar, né, a complexidade da psicose, né? O Lacan fez então uma leitura rigorosa, né, nesse seminário do caso do Schreber, e isso se tornou uma ferramenta, mostrou-se uma ferramenta bastante indispensável, até mesmo para a formação atualmente de profissionais de saúde mental, né? E também nos trouxe essa complexidade do que é navegar, né? Nessa relação com o sujeito, com a linguagem, com a realidade, e respeitar essa verdade, né? Que mesmo estando, né, podemos dizer assim, no coração da loucura, né, a gente vê que tem ali um sujeito se esforçando e muito para poder articular. Então é isso, finalizamos o seminário 3. Muito obrigado por acompanhar até aqui e bora para o seminário 4. Obrigado, um abraço para vocês.